Olá pessoal, estamos aqui hoje com o Diego da Van Sweet Home, um parceiro da iVisa de longa data e também um cliente querido nosso aqui. E o Diego está aqui hoje para falar pra gente como é o processo de encontrar casa, como funciona. Então a gente separou 5 dicas para falar no vídeo de hoje para você que está mudando aqui para Vancouver. Mas antes de qualquer coisa, vamos lá. Diego, por favor, se apresente. Mari, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você. Eu sou o Diego da Van Sweet Home, a gente está aqui em Vancouver, a gente também está em Toronto. O nosso trabalho é ajudar vocês a chegar aqui no Canadá já com a casa de vocês. E além do serviço de housing, a gente tem alguns serviços também que você pode contratar junto com a gente, como de planejamento, de obtenção de documentos da província, recepção no aeroporto, entre outros. A gente está aqui para ajudar vocês. Vamos à primeira dica. Então a primeira dica é planejar a sua chegada aqui. Em Vancouver, por exemplo, as buscas nos apartamentos eles começam com 30 dias de antecedência, né? Lá em Toronto é diferente, Mari. Lá em Toronto você precisa de 2 meses, ou seja, 60 dias, para você entrar no seu apartamento. Por quê? Olha, dica boa. Essa é uma dica super importante, né? Isso vai evitar, por exemplo, que você chegue no meio de um mês, onde a entrada só vai ser no dia 1º, ou no dia 1º de setembro, por exemplo, ou no dia 1º de outubro, por exemplo. Então, se você quer chegar direto no seu apartamento, programe-se para chegar o mais perto da data de entrada, no dia 1º de cada mês. Então, dica número 1. Planejamento da chegada. Os aluguéis começam sempre no dia 1º. Para Vancouver, tem que programar 30 dias antes, talvez 45, né? 45, 45 isso. no máximo. No máximo. Fora isso, você não consegue ver o imóvel que vai estar disponível no mês seguinte. Mas em Toronto, olha que bacana, tem uma janela maior de programação. Então você consegue começar a ver os imóveis que vão ficar disponíveis. Com 2 meses de antecedência. Com 2 meses. Olha que bacana, eu não sabia disso. Isso se deve porque aqui em Vancouver, o morador antigo ele precisa dar a notificação de saída com 30 dias antes da saída. E lá em Toronto são 60 dias antes. Olha que legal. Pois é, seria bacana se aqui fosse 60 dias também, Seria ótimo, a gente ia conseguir programar um pouquinho mais, né? Pois é, mas bom saber. Alguns casos dá pra entrar no dia 15 também, não dá? Em alguns casos você consegue entrar no dia 15, não são os casos mais comuns, né? Mas você consegue sim. Aqui e em Toronto também? Também, igual. Legal, vamos pra dica número 2. A dica número 2 é pesquise muito a região que você quer. Quando você contrata uma empresa de auxílio de moradia, você também precisa fazer a sua parte no processo. Eu sempre falo com nossos clientes que eles fazem parte do nosso time quando eles contratam o nosso serviço. Sim. Então, tem uma parte deles aí que é a pesquisa de onde ele quer morar. É óbvio, a gente ajuda vocês com essa consultoria de onde vai ser melhor morar de acordo com o que você vem fazer aqui no Canadá. O exemplo que a gente sempre dá, se você vai estudar numa universidade ou num college que seja afastado de Vancouver, por exemplo, na Douglas College, que é em Westminster, você pode simplesmente morar perto do college, né, para facilitar a sua rotina. É igual, por exemplo, lá em Toronto. Se você for para o Centennial, né, você vai tentar morar o mais próximo do Centennial possível para poder otimizar a sua rotina. Então, essa é uma parte importante. Então, New Westminster e Coquitlam, por exemplo, são cidades um pouquinho mais afastadas da Greater Vancouver e o aluguel cai bastante, assim como o Centennial, que fica também um pouquinho mais afastado de downtown e o aluguel é bem mais em conta. Bem mais em conta. Então pode ser também uma opção interessante para você considerar até na hora de escolher o college, né? Qual que é o college que fica numa região que tem um aluguel mais legal? Dica número 3. Expectativas versus realidade. Então você precisa saber exatamente o que você quer e eleger quais são os pontos que você quer dentro de um apartamento. Mas isso não quer dizer que você vá conseguir exatamente o que você quer num mercado como o de Vancouver e de Toronto, que é super concorrido. Super concorrido ao quadrado, gente. É concorrido, é difícil para conseguir aluguel. Exato. Principalmente nos meses de alta temporada. A expectativa versus realidade, eu acho que é mais até no sentido de localização e budget, né? Então eu acho que é mais essa parte do que o seu dinheiro consegue. Exato. E características do imóvel, né, Mari? Porque muitas vezes a gente está acostumado, isso aí vai ser parte de alguns vídeos que a gente vai fazer aqui, né, ainda. O Diego vai voltar, gente. E principalmente as diferenças que tem lá do Brasil pra cá. Às vezes você tá com um apartamento na sua cabeça, que é a sua expectativa, né, de você chegar aqui, aquela coisa perfeita que você quer. Sim. E aqui é diferente, né? Culturalmente é diferente, arquitetonicamente é diferente. Então a gente precisa alinhar
o que a gente quer com a realidade do mercado aqui no Canadá. Terceira dica aí, expectativa versus realidade. O Diego, que já morou no Brasil e que conhece tudo aqui de Vancouver e de Toronto, pode te ajudar a alinhar, né, o que você pode esperar quando você compra o seu imóvel aqui. Vamos para quarta dica. O período de chegada aqui. Isso é super importante. Tanto em Vancouver quanto Toronto, os meses mais quentes são os meses mais busy. Justo. Né? Todo mundo quer vir pro Canadá. Todo mundo quer vir pro Canadá e não só isso, gente. As pessoas que moram aqui, elas optam por mudar nessa época. Porque não tá chovendo e não tá levando. Então você pega a concorrência de quem tá chegando do Brasil pra cá, que vai iniciar um college em setembro, ou iniciar um college em janeiro, ou em maio, né? Que são normalmente as datas de início dos colleges. Sim. E aí você junta com esse pessoal que está chegando com o pessoal que está mudando daqui, que esperou até o verão para poder mudar e procurar o apartamento. Pois é, eu concordo. Então a quarta Marilene, dica... mudei no verão porque o marido disse, vamos mudar no verão porque é melhor. Então é cultural e é verdade. É verdade. Então a quarta dica, gente, é escolha bem essa data de chegada aqui. Ela se mistura um pouco com o planejamento de chegada, Sim. mas essa parte da estação do ano é importante. Então, qual é o período mais concorrido? Então, a gente vive um período concorrido em agosto, setembro. Se você puder chegar em junho, julho, por exemplo, eu sei que seu college vai começar lá para setembro, mas se planeja para poder estar aqui, pagar um aluguel mais barato. Sim. E diminuir a concorrência na hora E de diminuir a negociar concorrência isso, na hora de né? negociar. Legal. Exatamente. Bacana. Boa dica, gente. E eu também sou a favor de chegar pelo menos uns 2, no máximo 3 meses antes, porque normalmente o visto te permite isso. Não mais do que isso, porque aí o oficial da borda fica chateado, achando que você quer chegar muito antes com outras intenções. Mas 2, 3 meses antes é legal pra você andar pela cidade, turistar um pouquinho antes de começar o college. Saber qual é o seu caminho da sua casa pro college. É importante, né? Até você decorar, né? Um mundo novo. Vancouver ainda não é tão grande, então dá até pra entender, mas ainda assim... Mas em Toronto você vai precisar desses 2 meses pra se localizar, né? Exatamente, vai pegar muito Skytrain errado. Vai pegar muito Skytrain. Errado. Errado, é Porque verdade. é difícil se localizar, é uma cidade muito grande. E a quinta e a última dica do vídeo de hoje, conta pra gente, Diego. Entender os movimentos de mercado. Essa é complexa. Isso é complexo, é totalmente diferente do que a gente está acostumado no Brasil. A gente vai falar um pouco mais pra frente em outro vídeo, mas essa situação de entender como funciona o mercado é importante e complementa as outras dicas que a gente deu, como expectativas versus realidade. Legal. Aqui, por exemplo, o mercado é ao contrário. Conta pra gente. A demanda ela é maior do que a oferta. Então tem muito mais gente querendo alugar imóveis do que ofertas de imóveis no mercado. Isso é verdade. O que acontece com isso? Aquele nosso costume de negociar preços que a gente traz do Brasil, normalmente não acontece aqui. Ou ele acontece ao contrário, né? Eu ia falar exatamente isso. Ou ele acontece ao contrário, né? Quando você gosta muito do imóvel, você oferta mais. Porque aquele imóvel, ele fatalmente vai ter muitas outras pessoas querendo alugar aquele imóvel. Exato. Né? Esse é um ponto em relação ao movimento contrário do mercado. O outro ponto é que o dono do apartamento ou o gerente daquele apartamento é quem domina a negociação. Sim. Ele tem o poder. Com isso, é ele que te escolhe. Você é escolhido se ele vai com a tua cara. Exato. Se ele pede pra ver uma referência pessoal, né? A gente já teve caso do gerente do prédio ligar para o Brasil por uma referência pessoal que um dos clientes nossos entregou. Então, eles ligam mesmo, né? Isso é uma coisa que vocês precisam estar atentos, que é esse movimento no mercado, né? Como, por exemplo, o tempo de vigência do contrato. Né? Diferente lá da onde a gente vem, do Brasil, os contratos aqui eles têm uma duração de 12 meses. Normalmente 12 meses, às vezes de 24 meses, Às né? vezes 24, dependendo da negociação que você faça, tá? E, obviamente, tem que respeitar as quebras, né? Isso é importante para a sua reputação e para o seu crédito aqui no Canadá. Sim. Muito bacana a dica. Essa história de oferecer mais quando você gosta do imóvel é bem verdade. E essa dica principalmente aqui em Vancouver, eu acho, porque eu não posso falar muito de Toronto nessa parte de aluguel, mas essa parte de ele do landlord, né, que é o gerente do apartamento ou o dono da casa, gostar de você é muito engraçado. Às vezes ele fala assim, eu escolhi
porque eu acho que a sua família é bacana, vai cuidar bem do apartamento, ou escolhi porque ou não tem pet ou tem pet, ou não tem criança ou tem criança, ou porque realmente foi com a tua cara, né? Então às vezes é uma coisa do... É do feeling, né? Do feeling, exatamente. Empatia muitas vezes acontece em função de empatia e não tem uma razão pelo qual você foi aceito ou não. Exato, exatamente. Aí ele fala assim, gostei dessa pessoa, eu quero que ela que cuide da minha casa. É muito legal, isso parece uma coisa de cidade interior, não parece? Parece, eu acho que eles têm muito esse hábito ainda do intimismo, né? Isso é legal. Muito legal, o que eu acho muito bacana, inclusive, que as pessoas confiam, né? E os brasileiros falam assim, mas como? Como que ele só confiou assim? Confiança, referência, né? E aqui muitas vezes o handshake, né, como eles chamam, vale muito mais do que um papel assinado, né? Então, se ele deu a palavra que gostou de você e que vai fechar o aluguel com você, você pode ficar tranquilo que vai acontecer. A palavra tem valor. Tem valor. Né? E é uma coisa muito bacana também da cultura canadense. É isso aí, pessoal. O Diego, então, foi um convidado ilustre aqui do nosso canal hoje. Vai voltar, porque tem muita gente mandando pergunta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostaram? Dá um like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais. Um beijo, até a próxima!